Olá, estamos aqui com mais um De Cara com a Educação. E hoje nós vamos falar sobre o ensino híbrido. Adaptação para a pandemia ou um novo modelo que veio para ficar? Bom, pessoal, esse novo modelo de ensino, ele foi pensado no pós-pandemia. Teve que ser desenhado às pressas pelas escolas e governos. E, em alguns casos, a adaptação ganhou um novo nome, Blended Learning, ou seja, ensino híbrido. Bora lá, então, descobrir o que é esse modelo novo de educação que está deixando os nossos profissionais aí de cabelo em pé? Bom, a definição correta do ensino híbrido é um modelo de ensino com uso de recursos digitais, na modalidade online ou presencial, que veio para complementar as atividades de sala de aula. A grande diferença é a utilização das tecnologias para favorecer a aprendizagem dos nossos estudantes, permitindo a personalização do ensino. Isso, na prática, significa promover um uso qualificado das tecnologias digitais, além de permitir a imersão dos alunos em conteúdos que ele mais gosta. As ferramentas digitais compilam dados de cada um, oferecendo ao professor uma visão detalhada das suas dificuldades e também das facilidades encontradas nesse processo. Isso significa que o professor ele pode formular as suas aulas que atendam a todos os estudantes e verificar o que cada um precisa melhorar individualmente. Bom, na teoria, a ideia é ótima, mas utilizar tecnologias digitais no processo de aprendizagem inclusive, um dos pontos previstos na Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. No entanto, a realidade do Brasil impõe alguns desafios. Vamos lá para entender um pouquinho disso. As baixas velocidades de conexão, a internet disponíveis nas escolas. Isso realmente é um grande problema. Bem como a falta de equipamentos adequados, que são questões que precisam ser resolvidas com políticas públicas pensadas para a implantação deste modelo. Além disso, muitos professores, na pré-pandemia, se queixavam de dificuldades para poder interagirem, e integrar os recursos digitais no dia a dia, e quase nunca os enxergavam como aliados. Este é um problema. Bom, a boa notícia, gente, é que houve um avanço no campo docente, que está focado na formação de professores. E essa pandemia forçou a classe docente a estudar e buscar recursos, melhorando a percepção deles sobre o assunto. Bom, com o apoio das redes nas escolas e também nos meios digitais, eles conseguiram superar os desafios emergenciais. A partir de agora, os docentes vão precisar de aprofundar para entender como podem criar uma nova experiência de aprendizagem para os nossos alunos a partir do uso da tecnologia. Isso demanda de um novo conjunto. Esse conjunto de técnicas, de habilidades, como
curadoria das ferramentas, influências digitais, personalização do ensino em função dos alunos. Como manter esse engajamento e protagonismo dos estudantes? Bom, vamos falar um pouquinho do modelo nas escolas. Para algumas escolas, o ensino híbrido vai permanecer mesmo após a pandemia do coronavírus. Vamos entender. Segundo algumas pesquisas, com a pandemia, a escola aproveitou para tirar o papel com outras ideias. Além de uma plataforma como videoaula, personalização dos exercícios, eles pretendem expandir o currículo, ou seja, esse currículo principal de inovação para 2021 é o ecossistema de aprendizagem inovadora, com soluções pedagógicas que complementam o ensino tradicional da sala de aula, incentivando a autonomia e aumentando o engajamento desses alunos. Então, professora, vamos entender melhor. Dentro do chamado ecossistemas, esses alunos, eles poderão optar por eletivas de inovação e de aprofundamento, pensadas para ir além do currículo tradicional. Olha, pessoal, é uma situação de crise que a gente não pode subestimar e os impactos sociais aos alunos são grandes, infelizmente. Os dados mostram que 73% dos educadores dizem que após a pandemia vão utilizar mais tecnologia no ensino do que usavam antes. Mas, em contrapartida, menos da metade das escolas brasileiras tem internet considerada adequada pelos profissionais. E para 55% desses professores, é imprescindível ter escolas conectadas em 2021. Mesmo diante desses recentes cortes e a não execução no orçamento dessa educação no Executivo Federal, há alguns projetos de lei, tanto na Câmara quanto no Senado, que estão em tramitação, vamos dizer assim, tá? Que os senadores e deputados terão a oportunidade de apreciar projetos de lei até o fim do ano neste tema e deixar um legado para a educação. O que deve entrar em pauta? Vamos lá. Nesta semana, permite o uso de recursos do Fundo de Universalização de Telecomunicação, FUST, para ampliação da banda larga em escolas públicas, especialmente na zona rural, com velocidade adequada, que será até o ano de 2024. Vamos entender um pouquinho, né? Precisamos de ações concretas ainda em 2021, pois a tecnologia ela veio para ficar na educação. No ano que vem, uma escola conectada vai ser chave para garantir o modelo híbrido que seguiremos tendo. Fomos pegos de surpresa em 2020, mas não podemos terminar o ano sem uma ação significativa que resolva a comunicação da educação. Os nossos senadores e deputados têm nas mãos a oportunidade de conectar milhões de estudantes, especialmente aqueles que mais precisam. Bom, nessa avaliação dos especialistas, os colégios privados, vamos entender um pouquinho, tinham mais recursos para buscar soluções rápidas e garantir o ano letivo
Isso mesmo, enquanto a rede pública levou meses para se adaptar a um modelo de aprendizagem mediado pela tecnologia de forma remota. A demorada resposta da rede pública para traçar um modelo emergencial de ensino está diretamente ligado ao enorme desafio travado pelas secretarias de educação em conseguir achar um canal capaz de atingir o maior número possível de alunos. Nossa, professora, quanta coisa! Realmente, a cabeça da gente até se confunde, não é mesmo? Bom, quem via a internet como solução rápida para o problema se deparou com uma assustadora realidade, não é mesmo? E esse estudo, ele foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. O Brasil tem 6 milhões de estudantes da pré-escola à pós-graduação, sem acesso domiciliar, infelizmente. A internet em banda larga ou rede imóvel 3G, 4G. Do total, pessoal, de 5,8 milhões são alunos da rede pública de ensino. E há ainda 1,8 milhões de estudantes que até possuem esta internet, mas não têm equipamentos para usá-la. Negros, indígenas, moradores de baixa renda são os mais prejudicados pela dificuldade de acesso a esse serviço. Diante de tanta desigualdade do acesso à internet no país, a alternativa encontrada pelas secretarias da educação foi diversificar os canais de aprendizagem, fazendo o conteúdo educacional chegar também pela via de televisão, em canais abertos e por meio de materiais didáticos impressos que eram distribuídos nas instituições de ensino. Bom, mesmo com o esforço, gente, com as estratégias traçadas para mitigar os prejuízos da pandemia, o ensino brasileiro, não foram, vamos dizer assim, suficientes e demonstram cultura nacional de despreparo. Pois é, estamos totalmente ainda despreparados. Há muito tempo já se falava de exclusão tecnológica na educação brasileira. Isso não é nenhuma novidade. Esta pandemia apenas serviu para explicitar situação que já conhecíamos, de uma, digamos, desigualdade social reverberada no ensino. Houve, no entanto, radicalização da percepção sobre a exclusão digital. E isso só ocorreu porque a escola pública parou. E foi aí que perceberam a inexistência da estrutura. Pois é, os dispositivos e equipamentos adequados para a garantia do acesso do aluno ao material de ensino realmente foi um grande problema. A pandemia acentuou o abismo entre a rede pública e a particular de ensino. O educador avalia que o despreparo das autoridades para lidar com a situação provocará atraso significativo no desenvolvimento de vários estudantes. Estamos falando, sim, de roubo cognitivo, mas a escola
não é só cognição, ela é educação socioemocional também. Projeta-se que os próximos anos serão pautados por uma política de redução de danos. Vai haver uma tentativa de condensar 2 anos letivos em um. O que foi perdido já era. Tragédia de grandes proporções, cuja solução está na inclusão digital. Se a gente for comparar a educação privada, ela levou dias para se reorganizar e se adaptar. As escolas da rede pública levaram 6 meses para conseguir dar conta de todos os alunos, bem como também dos professores, que não estão acostumados com a tecnologia digital na prática docente e por isso precisam sim, minha gente, do treinamento específico. A pandemia nos proporcionou um choque de realidade. Precisamos aproximar o dia a dia dos alunos com a sala de aula. Estamos falando de estudantes imersos em tecnologia, que encontram dentro da classe escolar um ambiente diferente do vivenciado em suas rotinas. Ou seja, a pandemia nos mostrou que não há outra saída. A importância da presença física, do contato e da necessidade do educador, isso não tem preço. Isso foi revalorizado. A questão da profissão docente ainda é bastante desvalorizada, mas muitos se deram conta do impacto do professor ao lado do aluno na aprendizagem. Então, vamos dizer que fica aí uma lacuna, a falta que faz o olho no olho do professor com o aluno, nossa, é enorme. Ainda continuo acreditando que o ensino presencial tenha um poder diferente sobre a criança, para que ela assimile melhor o conteúdo, que desenvolva maior disciplina em relação aos estudos. Bom, a figura do docente, gente, ela é imprescindível para o aprendizado, principalmente dos nossos alunos, das etapas iniciais. Isso mesmo, da educação infantil. Quanto mais nova é a criança, mais importante a presença do professor nesse contato. As crianças precisam de todo o apoio no âmbito sensorial e afetivo, claro, para avançarem na parte cognitiva. E o educador faz toda a diferença, minha gente, toda a diferença nesse processo. O atual cenário também exigiu maior comprometimento dos responsáveis pelos estudantes. Bom, estamos falando agora dos pais, que muitos pais começaram a perceber que teriam que se organizarem bem melhor em relação à educação dos seus filhos. A pandemia, ela veio para forçar os pais a fazerem mais parceria com os professores no processo de aprendizagem. E nesse processo, se antes o acompanhamento vinha só na hora do dever de casa, com a pandemia, ele precisou ser o quê? Ampliado e readaptado, não é mesmo? E vamos destacar aqui, o que seria da educação neste ano, se não fosse o uso da tecnologia? É mais do que chegado o momento de a rede entender este recado que foi dado e realmente a partir da educação 2.0 precisamos preparar os educadores para o que tem por vir.
Isso mesmo. O que será que está por vir? A tendência é a migração para uma modalidade em que o aluno é protagonista do próprio aprendizado. É preciso sair, minha gente, do modelo reinante, do livro e do professor presencial, para torná-lo protagonista e equipá-lo para exercer a plena cidadania. O ensino híbrido não é recente, viu? Ele existe há bastante tempo, mas muitas escolas só chegaram a essa modalidade de forma emergencial tardia por causa dessa nossa pandemia. É um formato que viabiliza a eficácia de aprendizagem em que o aluno ele não aprende somente na escola. É um aprendizado que continua para além da sala de aula. E esta foi a nossa aula de hoje aqui no De Cara com a Educação. Acompanhe nossos vídeos, siga o nosso canal. Sejam muito bem-vindos e tenham uma ótima noite. Grande beijo.